Bem-vinda! E aí, como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo bem, Bebel? Temos um número de pessoas aderindo na sua indicação. É isso aí, tá? A gente está lá disputando o Prêmio Best. A Bebel diz que está divulgando nas redes da POSP. Estamos lá, acabou de sair, ainda estamos em 6º lugar. Precisamos chegar em 3º, pelo menos, para disputar. Então vamos correr. Vamos dar um gás nisso aí, né, Dri? Exatamente. Não, gente, não podemos deixar. Sabe quem está na nossa frente? Auriverde, Gazeta do Povo e Revista Oeste. A gente tem que precisar muito do voto, né? Não vamos deixar só os extremistas aí de direita. Tem que, precisamos do voto. Bebel, como é que foi o congresso da POSP? Você foi esse final de semana, né? Oi, Ruivai. Eu primeiro quero te cumprimentar. Boa tarde já, né? Dri, boa tarde também. Boa tarde. Eu considero, Ruivai, um congresso histórico, né? Eu acho que todo aquele tempo você acompanhou e acompanha a POSP. Eu me lembro que uma vez eu levei você para um debate de comunicação, né? E a POSP, a gente, assim, você vem com a força da pauta daquele momento, mas aquele momento acaba sendo superado e meio que vai depois em outro momento. Então, a gente fez uma avaliação interna dentro do sindicato, né? Tudo bem, esse é o papel do sindicato, defender a pauta corporativa articulada com a geral. Acho que a POSP até é uma alargada na medida que ela disse, não, também temos que olhar os partidos que vão para a Assembleia Legislativa, que vão para o Congresso Nacional, os mandatos, os executivos, né? Enfim, trabalhamos, inclusive, até uma concepção política que seria melhor, né? Para a educação, para a saúde, enfim, para todas as políticas sociais. Mas nós temos errado, eu digo isso sem medo de dizer, sem medo de fazer meia-culpa, até porque tivemos vitórias ainda neste modelo de organização. Mas a gente avançou para um modelo de organização mais horizontal, né? Porque não dá, Rovai, para você levar a pauta da educação pública de qualidade se você não tocar mentes e corações. Você tem que chegar de uma forma no pai, na mãe, em quem defende educação, e dizer, olha, vem para cá, porque ou então você tem educação de qualidade, ou soberania não é só isso que se discute. Não é questão de hegemonia política só. Não, soberania nacional, para mim, é ter um povo bem formado, uma população, né, que tenha a educação no sentido freiriano do termo, que é exatamente, né, ter esta capacidade de emancipar, de formar para a vida, né? E isso não está dando para fazer uma luta intrínseca só dos professores. A pauta corporativa, o salário, tudo tem a ver com a qualidade de ensino, mas também os outros atores, né, que são os pais, os estudantes, enfim, a comunidade escolar, o trabalhador sem terra, enfim, todos os trabalhadores dependem da educação. É algo assim intrínseco, porque o mandato parlamentar me deu essa visão um pouco mais ampla do que é ser só ser, não, ser presidente da POSP é muita coisa, porque é muita, né, muita responsabilidade, mas me deu essa amplitude para entender, né, que eu vou num assentamento, eu debato a pauta deles, mas articulada com a educação. Se eu vou num momento de moradia, a mesma coisa. Então, o mandato acabou se ampliando exatamente porque a gente começou a ver que não dava para eu entrar num barraco que não tem banheiro, né? Não tem um bairro sem saneamento básico, minimamente, falar de educação e falar que é uma escola de qualidade,
porque aqueles meninos lá não tem nem onde morar, não tem onde comer, tem comida. Então, você tem que articular tudo junto, né, para ter um estado de, no mínimo, uma proteção social, né? Tem que ser intersetorial. Então, esse modelo que a gente inaugura vai ter assembleias populares. Nós entendemos que tem pauta que nós temos que debater com a população. Eu acho que eu estou certa, mas às vezes a população acha que não. Então, você tem que submeter também algumas coisas e levar para dentro do sindicato. Então, e aí contamos também, obviamente, com a presença de Zé Dirceu, do Valério Arcari, né? Aliás, foi a mesa que eu diria que foi o ápice do Congresso, né? Porque eles debateram tudo, né? E eu acho que neste momento, porque passamos, né? Porque passa o país, eu acredito sinceramente que era necessário ter uma mesa, né? Com essas duas lideranças, o Valério mais, né, à esquerda, não vou dizer que o Zé, ao contrário, ele tem lutas aí que demonstram que é muito esquerda até, mas, de qualquer forma, foi assim o ápice do Congresso, porque uma categoria como a de professores, ela tem uma coisa que é natural dela defender pelos seus interesses, mas ali não. Ali eu vi todos e todas fazendo até colega para entender tudo que o Zé e o Valério Arcari estavam dizendo. E o Central também foi trazer, nós fizemos um debate quase que internacionalizado. Nós trouxemos, primeiro que o Congresso em homenagem ao Pepe Mujica, né? A gente trouxe uma pessoa da família dele, eu não sei dizer que grau de familiaridade que além de ser a pessoa que recebeu o prêmio do Pepe Mujica, também ela era professora, então ela ficou na mesa do debate, né, junto com a deputada federal do México, que também veio do Morena, né, do Partido Morena. Então, a gente meio que pôde ver também a realidade geral e da educação lá, e também no Uruguai, né, com a Andréa. Então, eu acredito que... E saímos com uma plataforma de luta. Por óbvio, aquela que você sabe, é enfrentamento. Você veja, sexta-feira nós já estamos na Praça da República, né? Por que nós vamos estar lá? Porque o professor que ficar doente hoje na rede pública estadual, ele está numa sala de leitura, e ele é categoria O, se ele tiver 2 dias de licença, ele perde todas as aulas, ele perde o emprego, Rovai. Isso é a coisa mais desumana que você pode... essa é a face do governo Tarcísio, né? Quer dizer, é aquela visão bem... tratar professor como coisa, né? Professor não é coisa, professor é, se não a mais importante categoria, porque nós formamos, inclusive o senhor Tarcísio foi formado pela mão de professoras e professores, né? E esse tratamento desumano que está acontecendo na rede pública do Estado de São Paulo é muito triste. E o Congresso tirou uma plataforma de luta unificada, né, com esse intento de fazer um enfrentamento contundente ao Tarcísio. Ele é candidato aqui, eu não quero saber, tá? Para mim, se ele for para ser presidente, para mim é ótimo, porque eu sei que ele não vai ganhar do... se eu esteja errado, né? Mas, e se ele também ficar, ele sabe perfeito. Eu tenho andado no interior, todo mundo fala, ele está com 60% de aprovação, ele está com isso. Mas anda para você ver. Eu não vejo, sabe? Quando uma coisa assim, a gente está discutindo uma questão, mas eu não vejo aquela volúpia que eu via quando era no tempo do Alckmin. Dava até raiva, a gente apanhava, ainda a turma aplaudia, quando ficava bravo com a gente quando falava do ex-governador Alckmin, hoje é o nosso vice-presidente, que, aliás, né, meia culpa, está fazendo um bom trabalho aí com o presidente Lula. O presidente Lula precisava de pessoa assim, né? E me deixa ele na vice, por favor,
não deixa vir ser governador, porque ele muda tudo. Então, eu até brinco, eu falo, o Alckmin me avisa, que ele está direitinho lá, está tocando as coisas, está fazendo direitinho. E deixa aqui... E quem é o candidato a governador de São Paulo, Bebel? Olha, eu acho que o melhor nome é eu acho que o PT não pode abrir mão de não soltar uma candidatura, mas também não pode ser uma candidatura, a candidatura. A candidatura, para mim, hoje, Rovai, continua sendo o Fernando Haddad. Foi ele que levou o Tarcísio para o segundo turno, foi ele que saiu com mais de 47 milhões de votos. Ele é a pessoa mais preparada do ponto de vista do enfrentamento. Que se for o Tarcísio ou for outro, ele é o mais preparado, né? Para estar aí. Seria muito bom para o Estado de São Paulo, né? Muito embora ele está aí nessa pauta que para nós é cara, a isenção do imposto de renda para os professores vai significar, aliás, toda categoria, quando você faz a conta, significa o 14º salário. No caso dos professores, veja, tem retido na fonte 10%, se você soma 5 mil, o máximo, eu estou pondo o máximo de um professor, nem todos ganham 5 mil, digamos que todos ganhassem, mas tem quem ganhe 5, que já está no final da carreira, né, essa coisa toda. Veja, você aplica 10%, vai dar 500 por mês, que multiplicado por 12 meses, dá 6 mil reais. Ele ganha 5 por mês e ainda tem 1.000 para fazer uma festinha de Natal, né? Então, quer dizer, olha a pobreza dessa categoria, tá vendo? Então, você fica aí fazendo conta, né, para ter aí os 500, mas é necessária essa isenção, como é necessária a taxação das grandes riquezas, até para sustentar, né, a isenção fiscal. Senão, você tem a isenção e o governo tem que saber como é que, no caso do Fernando Haddad, como é que abate aí o déficit, né, público também, que é algo, né, que herdado do presidente Bolsonaro, né? Chegamos no governo federal, quando o presidente Lula foi eleito, né, uma dívida altíssima, né, um déficit muito intenso. Então, quer dizer, como é que eu falo, essa coisa vai virando. Mas, como diz o Lula, o povo tem que caber no orçamento e tem que fazer uma opção. A opção, me desculpe, é os 140 mil, mais 140 mil, contribuir com pagamento de impostos para atender 10 milhões de pessoas. Essa é a opção. E o Lula está certo nisso, né? Porque 10 milhões de pessoas poderão ser atendidas aí com essa isenção. E, ao mesmo tempo, só 140 mil multimilionários ou milionários ou bilionários vão pagar imposto de renda, né? Então, acho que é absolutamente correta. Eu acho, Rovai, só para terminar, eu nunca pensei que um dia a gente ia ter oportunidade, não dá para você falar isso com muita clareza, e nem é no sentido gramsciano, longe de ser gramsciano, marxista do termo, mas que ter luta de classes é uma coisa importante, né? Assim, das pessoas conseguirem ver isso que eu estou dizendo, quer dizer, 140 mil vão ter que contribuir, ter uma proteção social para mais de 10 milhões de pessoas, é luta de classes, né? Você está dizendo assim, tem gente muito rica e você está muito pobre, pô. Eu acho que essa pauta pegou pelo plebiscito popular. O domingo, né, lá contra a PEC da impunidade e também contra a anistia de Bolsonaro, essa anistia para este caso, porque alguém veio trabalhar como dizendo que eu sou contraditória. Eu lembro que a senhora viu alguma coisa lá, a senhora era favorável a isso aqui naquela época? Eu falei, eu era, sim. Político, eram pessoas que tinham posicionamento político, tinham sido presos, e a anistia ampla e restrita era justiça, porque eles não, de fato, não tinham feito nada. Agora, o Bolsonaro fez, tentou um golpe, né? Nós perdemos mais de 700 mil vidas, então ele tem muita coisa, assim. Então, ele não tem que ter anistia,
né? Então, o ato contra a PEC da impunidade e anistia, eu acho que revigora, né, os movimentos sociais, mas não pode ser algo pontual, né? Tem que ser, por isso que tem essa articulação ampla, horizontal, que eu estou chamando, com os outros setores sociais, né? Ajuda a empurrar a pauta no parlamento. Tem aqui a Anaíse Ross dizendo: a isenção abrangerá principalmente todos os professores da rede pública de ensino. Com certeza, né? É uma categoria que vai ser muito beneficiada por esse projeto de lei de isenção do imposto de renda até R$5.000. E tem aqui também a Cássia Maria, ela está dizendo que participou do congresso, foi ótimo, super importante para a educação. E eu queria... A gente esteve na festa da Thelma, que fez aniversário aqui em Santos na segunda-feira, Bebel, e aí encontramos o pessoal da POESP lá, verdade, que veio cumprimentar, fazer selfie e tal. As professoras, se elas estiverem assistindo, um beijo para elas, professoras ligados à POESP aqui da Regional Santos. E eu queria fazer uma pergunta sobre essa história do mais um ataque, né? São vários ataques aí às escolas estaduais sob a gestão Tarcísio, e agora querem acabar com as salas de leitura, é isso, Bebel? Isso. Esse para mim, é algo assim que me deixa muito... Eu falo, não sei quem é o cabeça disso e quem é, Deus me perdoe. Mas o que eles estão fazendo é que não pode tirar licença, porque eles estão demitindo. Na verdade, eles querem acabar com as salas de leitura. As salas de leitura, gente, é a oportunidade de você, como é que eu digo, estimular o hábito da leitura. A leitura é necessária, não é só leitura através do computador, do tablet, do celular, até porque eu ainda sou retrógrada. Eu ainda uso papel para ler, porque eu gosto de ler no papel, desculpe. Eu não tenho paciência para ficar rodando. Da função. Mas o contato com o livro é necessário. Na etapa de formação básica, contato com o livro, letramento, né? Por isso que a luta que nós fizemos no Plano Nacional do Livro Didático, que o Tarcísio, né, tentou não se cadastrar e acabar, né, com isso, não ter, como é que fala, convênio com o MEC, ela foi vitoriosa, nós saímos vitoriosos. E o que a gente dizia? Que o livro era uma forma do letramento chegar em casa, até para os pais, né? Foi uma luta democrática, isso democratiza o acesso ao conhecimento, né? E assim são as salas de leitura. Elas dão um suporte. Quem pensa que leitura ela fica restrita à ação de palavras, não é. A leitura abre, né? Como diz o Paulo Freire na palavra mundo. Você abre os muros, você imagina, você sonha. Quando você tira isso, você tira a criatividade, né? Eu lembro muito bem, quando eu dava livro para os jovens, para os estudantes lerem, aqueles mais espertinhos, eles, naquele tempo, tinha novela, né? Tinha as novelas, às vezes eu dava livro da novela, depois parei de dar, porque eles iam assistir a novela. E aí tinha os que liam só o resumo do livro. E você via uma diferença substancial na escrita, né? Na produção, na redação, né? Então, a leitura ela é super necessária, né? Para você ter, porque a alfabetização ela é o tempo todo, na vida toda você sai de um grau, né? De reconhecimento de letras, das letras para ir, né? Para decodificar significado para as palavras, buscar, isso é muito rico. Acabar com as salas de leituras é acabar com um projeto mais amplo. Ele é basilar, ele vem um processo, né, que a criança tem na primeira e na segunda etapa do ensino, ou na primeira etapa do ensino fundamental. Então, eu acho, nós estamos fazendo esse movimento, sexta-feira, entramos com uma ação
coletiva. Hoje eu estou aqui em Brasília, vou estar conversando nós temos uma agenda com o Gilmar Mendes sobre as escolas cívico-militares, que não é justo ele ter dado a liminar para o Tarcísio, derrubada a liminar pró-Tarcísio, quando não está inscrito em nenhum texto constitucional, né, a existência de escolas cívico-militares. Você tem, né, você tem quilombola, você tem indígena, tem formação de jovens e adultos, mas não tem cívico-militar. Então, não tem embasamento constitucional e nem na lei de diretrizes e bases da educação nacional. Nós vamos conversar com ele hoje. Vamos ver se demove desta posição de tentar militarizar a escola. Gente, educação é persuasão, é convencimento. Ela não é coerção. Não combina, não tem nada a ver. Você colocar um policial, ainda assim, sem emprego para policial. Tá? Você devia tomar vergonha, tá? Que arrumar emprego para policial, porque são policiais reformados e vão ganhar mais que os professores. Nós não queremos, não. Não está falando que está sobrando dinheiro, invista na escola pública. Aliás, faça o seguinte, em vez de pôr policial, ponha professor para cuidar das pessoas com deficiências. Nós estamos precisando. E virou um problema da família, quando deve ser uma política de Estado. Então, nós temos que fazer uma luta hercúlea, né, para poder fazer com que o governador Tarcísio se toque, sabe? E ver que as coisas não podem ser tratadas da forma como está. Há uma coisificação das pessoas. Nós somos tratados como pessoa, professor, para ter reajuste tem que fazer provinha. Me poupe, eu acho que nós estamos à prova de vida e para ter reajuste não é ter provinha. Poxa vida, está muito difícil, né? Acho que o Congresso capta bem esse sentimento de contra a plataformização, e a gente levou também a Elvira de Souza, ela é uma estudiosa, né, na neurociências, na educação, né? Então, papel, como é que a gente tem, como ter o conhecimento, então, ela faz essa contraponto com a plataformização, a necessidade de entender que as áreas dos cérebros elas têm que ser estimuladas, por isso a brincadeira, a música, enfim, tudo tem que estar, né, interagindo para poder chegar a um conhecimento que é dos nossos sonhos, Renato. Então, eu acho que foi um congresso assim, eu acho que desde a conjuntura nacional e internacional, tiramos uma posição frente à Palestina, né, em defesa do Estado palestino, defendemos as flotilhas. Eu até falei, eu estou até com vontade de fazer parte das flotilhas. Aliás, olha só, a gente trouxe um relato aqui, eles estão chegando na linha vermelha, pode ser o último relato aqui da pessoal da flotilha, e a gente está também acompanhando todos os detalhes ali desse grupo de ativistas que estão chegando lá na faixa de Gaza. Bebel, eu queria te agradecer muito aqui, a vinda aqui hoje, a entrevista. Muito obrigada e até a próxima. E bom trabalho e boa audiência com o Gilmar Mendes, muito necessário aí essa luta contra as escolas cívico-militares também. Obrigado, Bebel. Obrigada, Renato, Dri. Satisfação estar aqui no programa com vocês. Tá? Muito obrigada. Bem, nossa também, Bebel. A satisfação é nossa. Um beijo. Beijo. Tchau, tchau.